Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, fala misericórdia. Mateus capítulo 14, verso 22. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos dele a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Coloque a mão no seu coração, por favor, feche os seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e queremos Te pedir nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, fale conosco, ministra a Tua palavra no nosso coração. Pai, que ela seja imprimida no nosso espírito nessa noite e que o Senhor nos ajude a praticar a sua palavra em nome de Jesus. E você diga amém. Amém, queridos? A primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é uma coisa muito interessante e que você vai perceber que acontece diariamente conosco, ou muitas vezes já aconteceu conosco. Quem aqui tem uma palavra de Deus? Quem aqui tem uma palavra de Deus? Pastor, Deus falou comigo, eu tenho uma palavra de Deus. Quem tem? Glória a Deus. Se você ainda não tem, continue orando que Deus fala. Amém? O Deus que nós servimos, Ele fala conosco. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Amém, queridos? Nós não servimos um Deus mudo, nós servimos um Deus que tem ouvidos e ouve, que tem boca e fala. Amém? E Ele vai falar com você nessa noite, já está falando em nome de Jesus. Mas, querido, às vezes a grande dificuldade nossa não é termos uma palavra, mas sim obedecermos a essa palavra, sim ou não? A nossa grande luta, na verdade, não é para receber de Deus uma palavra, uma direção para as nossas vidas. A nossa grande luta, na verdade, é colocar essa palavra em prática. Esse, na verdade, é o nosso grande desafio como filhos de Deus, como servos de Deus. É obedecer, é colocar em prática aquilo que Deus falou conosco. E aqui nós temos um caso típico disso. E eu quero nessa noite, com a permissão do Senhor, compartilhar com você aquilo que Ele tem falado comigo. Aqui já logo no primeiro texto, Jesus tem um trabalhão doido com esses discípulos. Olha aí no versículo 1.
logo a seguir, compeliu Jesus. O que significa a palavra compelir? Eu fui ver no dicionário. Significa obrigar, forçar, empurrar. Então, logo aqui no começo desse texto, Jesus havia dado uma direção para os discípulos. Qual era? Entra no barco e passa para o outro lado. Foi isso ou não foi? Foi isso ou não foi, irmãos? Foi. Mas os discípulos não queriam obedecer. Jesus falou: entra no barco e passa para o outro lado, que eu vou ficar aqui, vou despedir a multidão, vou orar e depois eu encontro vocês. Mas os discípulos não queriam entrar no barco. Jesus teve que compelir, Jesus teve que obrigar, Jesus teve que empurrar, Jesus teve que forçar os seus discípulos a obedecer. Será que é diferente conosco, irmãos? Quantas vezes o Senhor tem falado conosco? Quantas palavras nós já recebemos de Deus, amém? Mas muitas vezes Ele precisa ficar insistindo, forçando, às vezes até nos empurrando, para que eu e você possa colocar aquilo que Ele falou em prática. E com os discípulos não foi diferente. O Senhor tinha dado uma direção, mas eles não queriam, eles não estavam afim de entrar no barco e passar para o outro lado. E muitas vezes nós pedimos uma palavra para Deus, pedimos uma direção, mas nem sempre a direção que Ele dá é a que nós queremos. Nem sempre a palavra que Ele dá para mim, que Ele dá para você, para que a colocamos em prática, é realmente aquilo que nós desejávamos, é realmente aquilo que nós queríamos. Aí começa uma luta dentro de nós, e aqui não foi diferente. Às vezes Deus lhe deu uma palavra, às vezes Deus te deu uma direção, mas você tem resistido, você tem lutado para não obedecer, para não colocar em prática, você tem criado situações, você tem levantado desculpas, você tem tentado de alguma forma convencer Deus a te dar outra direção, porque é mais ou menos o que estava acontecendo aqui nesse texto. Mas Jesus, Ele já estava decidido, e Ele obrigou os discípulos, Ele empurrou, colocou todo mundo dentro daquele barco e falou: passa para o outro lado. Fala para o teu irmão: obedece, irmão. Fala: obedece, meu filho. Amém, queridos? Essa é a primeira situação que nós temos aqui. E quem aqui que tem uma palavra de Deus e já está obedecendo essa palavra? Pastor, Deus falou comigo, e eu já estou colocando em prática, aleluia, amém? Amém, queridos? Mas é incrível, os discípulos, eu acho que por conhecer o mar, a maioria deles eram pessoas daquela região ali, eles conheciam, como o pastor Eric falou, ministrou na quinta-feira, e foi exatamente, o incrível que pareça, que de manhã nós estávamos sentados na mesa, e nós estávamos vendo a mesma coisa, glória a Deus por isso. E como o pastor Eric ministrou na quinta-feira passada, né? Os discípulos eram ali daquela região, e eles conheciam muito bem o mar da Galileia, eles conheciam os ventos, eles conheciam tudo, e de repente, às vezes era por isso que eles não queriam entrar naquele horário, naquele barco, não sei, eu estou pensando. Mas logo que eles entram no barco, irmãos, o que a Bíblia diz? Olha o versículo 24. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Puxa vida, eu decidi obedecer a Deus, eu vou fazer aquilo que Deus falou, e você começa, mas logo que você começa, você percebe uma coisa: você está remando para um lado, e o vento está te empurrando para outro.
Primeiro você não queria obedecer. Agora que você vai obedecer, o vento começa a agir de forma contrária. Eles tinham uma direção, atravessar para o outro lado. Mas logo que eles entram no barco, o vento é contrário. E ali começa uma batalha dos discípulos contra o vento. Ali começa uma luta para colocar aquilo que Deus falou em prática. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem tido luta para colocar o que Deus falou em prática? É uma resistência. Parece que quando Jesus falou para os discípulos, era uma coisa tão simples, era uma coisa tão fácil, era uma coisa tão prática, entrar no barco e passar para o outro lado. Puxa vida, isso é muito fácil. E os discípulos então entram, mas como nós ouvimos o pastor Eric que ministramos quinta-feira, Jesus foi na quarta vigília, cerca de 10 horas depois, lá estavam os discípulos, lutando contra o vento. Pastor, olha, eu decidi fazer a vontade de Deus, mas pastor, é uma luta, é uma guerra. Parece que quanto mais eu remo, mais longe do destino eu fico. Quanto mais eu me esforço, quanto mais eu procuro fazer, quanto mais eu me esmero em fazer, parece que mais distante eu estou ficando. Porque o vento era contrário. Diga comigo, vento contrário. Agora, o interessante, irmãos, é que a palavra de Deus diz que o Senhor vela sobre a sua palavra. Diga bem forte comigo, o Senhor vela, vigia a sua palavra, para fazê-la cumprir. Querido, quando Deus nos dá uma palavra, entenda uma coisa, você só precisa obedecer, porque Ele se encarrega de fazer com que aquela palavra se cumpra na sua vida, em nome de Jesus, ainda que o vento seja contrário. Diga bem forte comigo, quando Deus me dá uma palavra, com fé, irmãos, uma direção, Ele vela, Ele vigia a sua palavra, para que ela se cumpra na minha vida. Quantos podem dar glória a Deus? Ele vela. E exatamente, querido, quando parecia que estava dando tudo errado, eu fico imaginando os discípulos ali naquele barco, estavam todos exaustos, todos cansados, todos fadigados, a maioria deles eu imagino pensando em desistir e deixar o vento levar para onde queria, porque é exatamente isso que acontece nas vezes que nós tentamos fazer a vontade de Deus. O vento vem de maneira contrária, e a intenção do vento, querido, é não deixar você chegar no seu destino. A intenção do vento contrário é não deixar você alcançar êxito naquilo que você propôs a fazer. E a coisa começa a ficar desgastante, a coisa começa a ficar difícil. Então eu fico imaginando os discípulos naquele barco, todos eles remando e forçando contra o vento, não podia erguer a vela porque o vento era contrário, ia ficar mais difícil ainda, e eles tentando remar, e no momento mais crítico, no momento mais difícil, quando parecia tudo perdido, Jesus aparece. Fala para o teu irmão, meu irmão, se você está tentando cumprir o que Deus falou, e parece que está dando tudo errado, parece que não tem uma saída, dá uma sacudidinha nele e fala assim, fique tranquilo, é nessa hora que Jesus vai aparecer.
nessa hora, irmãos, que Ele vai aparecer. É nessa hora que Ele vai se manifestar. Por quê? Porque você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma direção, você tem uma palavra de Deus, você tem uma direção de Deus, então Ele tem compromisso com você, e Ele vai estar com você. Estava lá no meio do mar da Galileia, perdido, desanimado, e de repente você se encontra assim nessa noite, meio que perdido, meio que desanimado, mas eu tenho uma palavra de Deus para você: não desanime, Jesus vai aparecer, e Ele vai mudar essa história. Jesus apareceu, só que tem um problema. Na maioria das vezes, nós não estamos preparados para ver Jesus. A crise é tanta, a angústia da nossa alma é tanta, o pavor é tanto, e às vezes o sofrimento é tão grande, que nós não estamos preparados para ver Jesus. Foi o que aconteceu nesse texto. Olha aí para a sua Bíblia. Verso 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Os discípulos não estavam preparados para ver o que viram. Ah, meu irmão, às vezes eu e você, nós estamos tão envolvidos com o problema, tão envolvidos com a situação, tão envolvidos com a circunstância contrária, que nós não estamos preparados para ver Jesus se manifestar naquela situação. E é isso que eu quero que você entenda. Eu não sei como você se encontra nessa noite, mas Ele vai se manifestar nessa situação. Agora entenda, Ele não vai se manifestar como homem, Ele vai se manifestar como Deus. Diga: o Senhor Jesus não vai se manifestar como homem, mas Ele vai se manifestar nessa circunstância, nessa situação, nesse problema, diante desse vento contrário. Diga bem forte: Ele vai se manifestar, diga com a boca cheia, como Deus. Aleluia! Querido, que esperança os discípulos iriam ter se Jesus aparece num barquinho? Calma aí, João, calma aí, Pedro, estou chegando, calma aí. Que esperança eles iam ter? Nenhuma. Imagina o vento contrário, os discípulos lutando ali, pelejando, e o vento soprando, e Jesus num barquinho. Calma aí, Pedro, calma aí, João, peraí que eu estou chegando, calma. Não, Ele vai se manifestar como Deus, para despertar no seu coração a fé que foi despertada no coração de Pedro. Diga: Ele vai se manifestar como Deus, para despertar fé no meu coração. Foi por isso. Ele quis de alguma forma chamar a atenção daqueles discípulos. Ele quis de alguma forma mexer com a fé daqueles discípulos, porque eles tinham uma palavra, irmãos. Entenda, aquela travessia não tinha como dar errado, ainda que o vento era contrário, mas o vento veio e gerou incredulidade. Deixa eu dizer uma coisa, amado: se Deus te deu uma palavra, meu irmão, não tem como dar errado. Se Deus falou com você, vai acontecer exatamente como Ele te falou, e ponto. Pode aplaudir o Senhor bem forte.
Mas nosso grande problema é que às vezes, em meio à caminhada, às vezes em meio ao tentar fazer aquilo que Deus falou, nós encontramos os problemas. E às vezes esses problemas enchem o nosso coração de incredulidade. De repente é assim que se encontra o seu coração, cheio de incredulidade. Mas entenda, Ele vai se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Mas Ele vai se manifestar como Deus, e Ele vai gerar no seu coração uma fé inabalável. Deixa eu dizer uma coisa para você. O medo é perigoso. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, o que eles ficaram? Ficaram aterrados, paralisados de medo. E o medo gera dúvida. E a dúvida te faz você colocar Deus em prova. A dúvida, vou repetir, faz você colocar Deus à prova. A dúvida faz você colocar o que Ele falou com você em prova. Sim ou não? Jesus disse: não tema, sou eu. E Pedro, ainda com o coração cheio de dúvidas, ele diz: se é o Senhor, me manda ter contigo por sobre as águas. Pedro colocou Jesus à prova. O medo gera dúvida, e a dúvida, querido, faz você colocar Deus à prova. De repente é assim que você está fazendo. Deus, se o Senhor falou comigo, então faz isso. Deus, se o Senhor me deu isso, então faça isso. Deus, se é da sua vontade, então que aconteça isso. Meu irmão, sai dessa. Você está caindo, você está cedendo às setas do diabo, porque foi exatamente assim que ele tentou Jesus. Se és filho de Deus, então faz isso. Fala para o teu irmão: se você tem uma palavra, você tem uma palavra. Mas glória a Deus, porque o nosso Deus é misericordioso, amém? Amém, queridos? Ele é misericordioso, e pela segunda vez, Ele dá uma palavra. Eles tinham recebido uma palavra lá na praia: entra no barco e atravessa para o outro lado. E no meio do caminho o negócio não estava dando certo, eles tinham se perdido, estavam com o coração cheio de dúvidas. Jesus aparece, eles colocam Jesus à prova, e o Senhor então dá uma segunda palavra. Qual é a palavra de Jesus para Pedro? Vem. Meu Deus. Eu sinto o Senhor desafiando algumas pessoas aqui nessa noite. Tem algumas pessoas aqui que estão dentro do barco. Você já entrou no barco, querido, para obedecer. Você está tentando chegar do outro lado, mas não está dando nada certo. E você tem questionado Ele. Você tem questionado a palavra que Deus te deu. E Ele está dizendo: é hora de você descer do barco. Ele está dizendo para você: vem. Vem. Que eu vou te mostrar o que aconteceu. Por que a palavra que eu te dei não se cumpriu? E Pedro, irmãos, desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Só que quando ele começa a andar sobre as águas, o que ele fez? Verso 30. Olha só:
Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Ele mostra duas fases aqui. A fase que eles estavam dentro do barco, a grande maioria entra no barco, obedece a esse ponto, mas a grande minoria, a minoria mesmo, tem fé o suficiente para descer do barco. Mas agora olha o que acontece, irmãos. Enquanto Pedro estava dentro do barco, pelo menos ele tinha o barco, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ainda que o vento fosse contrário, ainda que o vento fosse forte, ele tinha o quê? Ele tinha um barco. Mas agora ele desceu do barco, e o vento é muito forte, e ele não tem o barco. Eu fico imaginando o que passou na cabeça de Pedro, naqueles segundos ali. O que passou na cabeça? Puxa vida, meu Deus, o vento é muito forte. Se eu tivesse ficado lá dentro, Jesus, eu estou afundando, me salva. Fique tranquilo. Você não vai afundar. Amém? Você não vai se perder, porque você está tentando fazer a vontade de Deus. As pessoas se perdem por não fazer a vontade de Deus. E Jesus prontamente, então, o que ele faz ali? Ele segura na mão de Pedro, levanta ele e faz uma pergunta. Na verdade, agora que eu ia começar a pregar. Estou brincando, mas é verdade. E Jesus faz uma pergunta. Qual é a pergunta que Jesus faz para Pedro? Olha aí, verso 31. Aproximando Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Qual era o grande problema de Pedro desde o começo? A dúvida. Homem de pequena fé, pergunta: por que duvidastes? Essa é a pergunta que o Senhor está fazendo a algumas pessoas aqui nessa noite. Por que você tem duvidado do que eu te falei? O que tem te feito duvidar daquilo que Deus falou com você? Querido, isso é muito forte, porque a dúvida, ela pode impedir você de chegar do outro lado. A dúvida, ela pode impedir você de alcançar a promessa. A dúvida é o contrário de fé. E tem muita gente aqui nessa noite que tem uma palavra de Deus, mas está com o coração tomado, cheio de dúvida. Por quê? Porque tem olhado para a força do vento, tem olhado para as circunstâncias, tem olhado para as crises, tem olhado para as dificuldades. Exemplo, às vezes Deus disse para você que ia restaurar teu casamento, e você começou a crer nessa palavra, mas ao invés do negócio melhorar, piorou. De repente Deus disse que ia salvar teu marido, a tua esposa, mas ao invés dele se converter, ele está ficando pior. Mas Deus está te perguntando nessa noite: por que você está duvidando?
Às vezes Deus diz que vai mudar a tua sorte financeira, Ele vai te fazer prosperar, Ele vai te abençoar, Ele vai colocar nas suas mãos empresa, negócios, Ele vai mudar a sua sorte, mas ao invés disso acontecer, tudo está piorando, e você tem enchido seu coração de dúvida, e Deus está te perguntando nessa noite, por que que você está duvidando? Até quando você vai duvidar? Se Deus falou, meu irmão e minha irmã, olha para mim, está falado, Ele vai fazer. Eu disse aqui na última vez que eu preguei, as circunstâncias não podem determinar quem eu sou, mas quem eu sou determina como as circunstâncias vão terminar. Diga isso, quem eu sou vai determinar como tudo à minha volta vai acabar. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Ixi, quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Pedro tinha uma palavra, irmãos, mas no decorrer da caminhada, ele começou a olhar para a força do vento, ele começou a olhar para o vento contrário, e foi aí que ele se perdeu, foi aí que aquelas pessoas que estavam ali naquela embarcação se perderam. Entenda uma coisa, querido, você precisa crer naquilo que Deus te falou. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Fé é a certeza, fé é a convicção. O teu coração precisa estar cheio de certeza, o teu coração precisa estar cheio de convicção daquilo que Deus falou com você, a ponto de nada mudar aquilo que você crê, a ponto de nada mover você daquele posicionamento de fé. E esse era o ensinamento que o Senhor queria dar àqueles discípulos. Esse é o ensinamento que o Senhor quer dar a você nessa noite. Tira os seus olhos da circunstância, tira o seu coração das circunstâncias, para de olhar para a força do vento. Nessa ocasião aqui, era o vento, mas na sua vida, o que o diabo tem usado para ir contra aquilo que Deus falou com você? Aqui era o vento. O diabo usou o vento para gerar medo, para gerar dúvida no coração daqueles homens. Mas e no seu coração? O que o diabo tem usado contra você para gerar no seu coração medo e dúvida com relação àquilo que Deus falou com você? Queria que você pensasse nessa noite. Às vezes você tem uma palavra com relação ao ministério. Deus disse que você seria um pastor, uma pastora, um missionário, um ministro de louvor, alguém que ia para as nações, mas de repente você olha para a tua vida e fala: meu Deus, eu acho que não é não. O que o diabo tem usado para você duvidar do que Deus falou? Fica de pé. Cadê o pessoal do louvor? Eu não sei como você está nessa noite.
De repente seu coração está cheio de dúvida. Você está dizendo, nem sei se foi Deus mesmo que falou. Às vezes aquilo que Deus te falou deu certo por algum tempo, mas agora está dando tudo errado. Esse texto parece um filme, irmãos, mas parece o filme daquilo que poderia acontecer com você. Mas tem como você evitar isso. Tira os seus olhos do vento. Creia na palavra de Deus. Decida crer. Decida nessa noite acreditar. Deus falou comigo. Eu tenho uma palavra. Eu vou viver por ela. Eu vou andar sobre as águas. Oh! Fico imaginando o coração de Pedro. Né, pastor Itamar? Por que eu saí do barquinho? Por que eu saí daquele barco? E agora? Pelo menos eu tinha o barco, mas agora? Mas foi como a pastora Débora ministrou aqui na hora da oferta. Quem tem Jesus, tem tudo. Olha para mim, não adianta você estar no barco sem Jesus, mas é melhor você estar fora do barco com Jesus. E eu sinto o Senhor desafiando uns aqui nessa noite. Sai do barco. Barco fala de uma sustentação natural. Barco fala de provisão natural, de sustento natural. E Deus está chamando-nos aqui. Sai do barco. Deus está dizendo, eu não preciso de barco para te sustentar. Eu não preciso de provisão humana, eu não preciso de condição natural para sustentar você. Eu só preciso que você me obedeça. Há uma unção profética aqui nessa noite, querido. Pode começar. Há uma unção profética aqui nessa noite. Deus está desafiando alguns aqui nessa noite. É hora de sair do barco. É hora de você fazer o que Deus chamou você para fazer. É hora de ser o que você nasceu para ser. Mas o vento, tira os olhos do vento. Ou às vezes você está como os discípulos lá na praia. Ele falou com você, mas você conhece o mar, você sabe como acontece, e você tem resistido. Mas Deus está dizendo, para de resistir, entra no barco e vai. Mas chega uma hora na caminhada que Ele vai dizer, agora é hora de você sair do barco e andar sobre as águas. Começa a orar, irmãos, começa a orar. Há uma unção sendo desatada aqui nesse lugar. Há uma unção de Deus. Há uma unção de Deus sendo desatada sobre a tua vida nessa noite. Chocarabasudere cantará. Xetarabacoresquiberei. Começa a orar, querido, começa a orar. Deus está falando com você. Você sabe disso. Ele está falando com você nessa noite. Você sabe disso.